Oi, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Tatiana e hoje eu tô aqui para fazer uma live para vocês aqui no Instagram. É uma live com parceria Arcolor, então todos os produtos que a gente vai utilizar da Arcolor hoje, vocês vão encontrar na loja. A Grazi tá aqui comigo e ela vai ler todos os comentários, então durante a live, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Quer aproveitar para já falar o endereço, Grazi? A loja Doce Magia fica na Avenida Protásio Alves, 3500, em Petrópolis, Rio Grande do Sul. E o site da loja é docemagialoja.com.br. Quem for entrando aí, dá só um oizinho pra gente saber se tá tudo ok, imagem, som, pra gente poder iniciar. Hoje a gente vai fazer um bolo com a temática de Halloween. Então a gente vai fazer massa, vai fazer recheio, fazer montagem desse bolo. Vou mostrar pra vocês a maneira que eu gosto de prensar ele. E vamos fazer decoração em pasta americana, tá? Então sejam todos bem-vindos. A Bel Gomes chegou, Olá, boa tarde. Bel, seja bem-vinda, boa tarde. Quem mais? Annelise Jun entrou, a Débora também. Olá. Tudo ok, gente? Imagem e som, a gente pode iniciar, tá dando pra ouvir, pra me ver direitinho. Nanda Cakes e Cupcakes também tá dando um oizinho. Olá, Nanda, seja bem-vinda. Bom, ó, a gente vai trabalhar hoje com as massas de cupcake da Arcolor. As massas de cupcake da Arcolor é uma massa bem versátil, tanto você consegue fazer cupcake com ela como fazer bolo, que é o que a gente vai fazer hoje. Você consegue mudar a receita dela se você quiser transformar ela em outros sabores. Você pode colocar milho, pode colocar cenoura, pasta saborizante, então você vai ter um outro sabor com a mesma massa. Ainda se você quiser, a receita vem no verso, pode seguir ela, mas se você quiser ainda modificar, no lugar de você usar água, você quiser trocar por leite, você pode. Se você no lugar do óleo quiser trocar por margarina, pode também. E ainda você consegue tingir com os liquigéis da Arcolor, caso vocês queiram fazer coloração também, tá? Então essa massa de cupcake, ela é muito fácil, a gente nem bate na batedeira, eu só misturo num bolzinho com fouet e ela já tá pronta. E além da neutra, vocês vão encontrar também a chocolate, que tem um sabor bem forte e uma cor bem escura, é maravilhosa. E também vão encontrar a Red Velvet, que é esse vermelho bordô maravilhoso. Então quem tem dificuldade de chegar no bolo com esse tom, você já encontra a massa pronta, facinho de trabalhar e ela já fica nessa cor maravilhosa, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com a neutra. Eu já deixei aqui tudo separadinho pra gente utilizar. Vou começar pré-aquecendo o meu forno a 180 graus. Todas as vezes que a gente vai trabalhar com essa massa tem que ser em forno pré-aquecido, 180 graus. E a gente assa também a 180, tá? A Nanda disse que tá tudo certo, imagem, som, então bora que bora. Obrigada, Nanda, por avisar. Ó, então eu vou ligar meu forno aqui pra gente pré-aquecer o forno. Julia Leviski entrou, a Delícia Chaus também. Sejam bem-vindos, pessoal. Ó, então aqui eu vou começar então fazendo a mistura da minha massa. Eu vou utilizar um bolzinho. Separei 250 gramas da minha massa. Eu então fracionei o meu quilo em 4, tá? Aqui eu vou utilizar 250 gramas de massa, 100 ml de água, 2 ovos inteiros e 50 de óleo. Tudo assim misturadinho mesmo, tá? Não tem que ficar se preocupando em separar os ovos, bater separado, tudo misturadinho. Então acrescentei os ingredientes que eu preciso. Venho com o meu fouet e vou misturar todos eles, ó. Não tem necessidade de ficar batendo por muito tempo. A gente não vai ativar o glúten dessa massa batendo. A gente vai só misturar os ingredientes, tá? Até ele ficar bem lisinho. Maria de Lourdes está dando boa tarde. Olá, Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Olha que rápido, gente. Olha como dissolve bem rapidinho aqui toda a nossa massa. Vou soltar bem aqui a lateral do bol, o fundinho. E prontinho, massa pronta. Só isso. Massa mais prática que essa, acho que não existe, viu?
Aqui, se vocês forem trabalhar cupcake, vocês podem colocar nas forminhas impermeáveis, colocando 50 gramas em cada forma. Aí você vai ter todos os padrões, né? Todos os cupcakes da mesma altura e fica perfeito. A minha, como eu vou fazer em assadeiras, eu vou colocar em 2 assadeiras. As minhas assadeiras têm 15 centímetros por 10 de altura, ou por 5 de altura. Vou passar desmoldante para untar. Mas aí vocês podem untar com farinha, forrar papel manteiga. Eu sempre gosto de fazer a massa dividindo, porque além de assar mais rápido, ela fica numa textura mais macia também. Então eu não gosto de colocar numa assadeira muito alta, eu sempre fraciono. Ó, passei aqui meu desmoldante. Agora eu vou vir e vou dividir a minha massa nessas assadeiras. Mas o que eu vou fazer? Eu quero que o meu bolo tenha 15 de diâmetro por 10 de altura. Para ele ter 10 de altura, eu sempre coloco 5 camadinhas de massa e 4 de recheio. Então eu vou colocar um pouquinho mais de massa em uma das assadeiras e menos na outra, porque a que tiver com mais eu vou dividir em 3 fileirinhas, tá? Em 3 camadinhas. E a que tá com menos vai ser só 2. Então eu vou ter 5 camadinhas, sendo uma com 3, outra com 2. Então eu vou colocar um pouquinho mais de massa nessa e um pouquinho menos na próxima. Vou misturar aqui o fundinho, que ficou um pouquinho da farinha. Ó. Então, eu fracionei colocando um pouquinho mais nessa daqui. Alguma dúvida, gente, sobre a massa? Acho que não tem nem pergunta, né? De tão fácil que é essa massa. Extremamente simples. Aham. Prática e rápida. Ó, então aqui eu já fracionei a minha massa. Como eu acabei de ligar o meu forno e ele precisa estar bem pré-aquecido, eu vou esperar um pouquinho mais para ele terminar de aquecer, enquanto isso a gente faz o recheio. E isso é uma das vantagens também da nossa massa, ela tem esse tempo de espera. Então se você estiver fazendo cupcake e você for colocar só uma assadeira para assar, vamos supor que você só tenha uma, você pode bater o quilo inteiro de uma vez, coloca uma remessa com 12, o resto já batido pode ficar do lado de fora esperando, e todos vão ficar na mesma textura quando assar, porque o fermento da nossa massa só é ativado no calor do forno, então fora a nossa massa não acontece nada. Pode fazer o preparo inteiro, colocou uma remessa com 12, tirou, coloca mais uma, e assim todas vão ficar do mesmo jeito, tá? Então vou deixar minha massa aqui no cantinho, que é o tempo que meu forno termina de aquecer, enquanto isso a gente vai fazendo o preparo do nosso recheio. Para fazer o recheio eu vou utilizar essa massa aqui, ó, esse creme aqui, que é um creme Partier Dark Color. Ele é como se fosse um creme confeiteiro, mas com sabor mais suave, como se ele fosse mais sofisticado. E com ele também a facilidade é que você não precisa cozinhar. Geralmente os cremes que a gente encontra, todos eles são cozidos. Esse daqui não. A gente bate com leite bem gelado na batedeira e a gente já tem o nosso creme pronto. Posso fazer recheio de bolo, posso fazer recheio de cupcake, rechear pão, o que eu quiser com esse creme. E aqui eu já tenho uma base. Então eu vou começar batendo ele com leite bem gelado. Criei uma base e em cima dessa base eu vou agregando outras coisas. Então eu posso colocar fruta, pasta saborizante. Eu já fiz ele com goiabada, chocolate branco, chocolate escuro, com pêssego, limão, suco concentrado. Então vocês conseguem brincar muito com esse recheio, tornando ele uma base. Em cima dele vocês vão agregando o que quiser. Ele tem um rendimento muito bom mesmo, porque ele é 1 quilo, né? Você faz com 2 litros de leite, então você vai ter 3 quilos de recheio. E fora o que você agregar a mais, né? Então a receitinha também vem no verso. Bem facinho de trabalhar. E fora esse daqui, vocês encontram este outro, que é o creme Partier quente. O quente, ele precisa ser cozinhado no fogo, tá? Esse daqui a gente faz como todos os outros cremes, cozinha ele no fogo. Ele também aceita que a gente agregue outras coisas. Então, depois de pronto, eu posso esperar esfriar e agregar o que eu quiser. Depois de cozido também, eu posso rechear um pão, posso fazer cobertura de um pão, aonde eu leve para o forno, porque ele é forneável. Só esse daqui é forneável, tá?
Então, se você quiser fazer a cobertura de um pão, pode fazer, coloca no forno, porque ele não racha essa cobertura por ser forneável. Então, depende do que a gente vai utilizar, compensa mais esse ou esse. Hoje a gente vai fazer com frio, por conta da praticidade, né, que eu vou bater aqui, eu já vou poder usar o meu recheio. Então, aqui eu vou precisar da batedeira. Vou agregar 170 gramas do pó do meu creme pâtisserie frio. E por usar só 170 gramas, ele rende bastante esse... Sim, né? Cada vez que você vai usar 170 gramas, imagina quantas vezes você vai fazer, né? E aqui eu vou utilizar 350 ml de leite bem geladinho, tá? Por isso que eu acabei de tirar da geladeira. Então aqui é o comecinho da minha base. Eu vou misturar, vou bater em velocidade alta e depois eu agrego o que eu quero. Essa batida, essa misturada antes de ir pra batedeira ajuda a não ficar tomando banho de leite ou pó de farinha. Verdade. Ó, então aqui eu misturei. Eu sempre faço também numa textura mais firme, tá? Vocês vão perceber quando eu terminar que ele vai ficar durinho. E aí depois eu vou dosando com mais leite pra mim sentir a cremosidade que fica, tá? Aí nesse final, ao invés de vocês dosar com mais leite, se quiser colocar leite condensado, quem gosta de recheio mais doce, se quiser colocar creme de leite, leite de coco, o que vocês quiserem, vocês podem dosar nesse final. Eu sempre deixo ele mais firme no começo, porque conforme eu vou agregando coisa, eu vou sentindo a textura e vejo o que eu preciso colocar pra ter ele mais cremoso, tá? E como eu vou trabalhar com coco, eu já sei que o meu recheio vai firmar mais ainda, porque o coco chupa a umidade dele, né? E vai deixar ele mais firme. Então eu vou começar a bater ele mais firme assim mesmo. Velocidade alta. Misturei. Olha como ele fica uma textura bem firme. Bem durinho, ó. Aí aqui eu vou adicionar 100 gramas de coco úmido e adoçado em flocos. E agora o meu recheio fica mais firme ainda, porque o meu coco vai chupar a umidade dele, né? Então aqui eu vou dosar com um pouco mais de leite. Até eu ir mexendo e sentindo a textura que eu quero. É legal deixar sempre essa textura pro final, porque às vezes você vai trabalhar com bico, você quer fazer a cobertura de um cupcake, de um bolo, você consegue trabalhar no bico se ele estiver mais firme. Se for para um bolo no pote, por exemplo, você quer mais cremoso, você coloca mais. Então agora eu vou adicionar um pouco mais do meu leite. Vou mexer. Ó, senti que a textura tá boa pra mim. Eu vou bater mais um pouquinho só pra misturar aqui o último leite que eu coloquei e o coco. Olha que prático. Bem rapidinho, ó. E a gente já tem um creme bem cremoso aqui. Então, como eu falei, se agora no final, ao invés do leite, vocês quisessem ter colocado leite condensado, poderia. Leite de coco, né? Pelo fato de eu trabalhando com coco também ia ficar bem legal. Mas aí se eu colocar leite de coco, eu substituo, tiro um pouco do leite comum também, né? Isso, esse leite que eu coloquei por último, eu colocaria leite de coco no lugar. Deixa eu pegar agora uma colherzinha. Vou colocar esse meu recheio numa manguinha de confeitar para ficar mais fácil a montagem do bolo.
A assistente mais questionadora do mundo. Na verdade, é umas perguntas legais, né? Às vezes o pessoal também tem dúvida. Tudo tranquilo até agora, gente? Alguma dúvida a respeito da massa, do recheio? Ó, eu vou adicionar o meu recheio nessa manguinha de confeitar. Vocês vão ver como facilita a montagem do bolo. Porque eu costumo montar o meu bolo no acetato, então o acetato é alto. Com a manguinha vai facilitar bem o acesso lá no fundinho do acetato. O bom desse recheio é que a gente nunca perde o ponto dele, né? Se você achar que tá um pouquinho mais firme, você adiciona mais leite. Se você achar que tá muito mole, você adiciona um pouquinho do pó. Então, você nunca vai perder a textura dele. E até recheios que a gente não faz com ele, a gente consegue consertar com creme pâtisserie. Eu já fiz um recheio, não, já fiz várias vezes. Recheio que não chegou na textura que eu queria, às vezes a quantidade do que eu coloquei não estava suficiente. E aí ele ficou muito mole. Eu falei, pra bolo esse recheio não tá legal. Então eu coloco na batedeira depois de frio, não pode estar quente esse recheio. Adiciono de 1 a 2 colherzinhas desse pó do creme a frio e coloco pra bater na batedeira. Ele ajuda a firmar o meu recheio, mesmo que ele não tenha sido feito com ele. Então ele ajuda até a salvar recheios que a gente tem em casa. Ó, aqui eu já vou colocar então o meu bolo pra assar. E agora a gente vai começar a fazer a montagem desse bolo. Eu gosto de montar ele no acetato, mas quem gostar de montar na assadeira, quem gostar de montar em aros, pode ficar à vontade, tá? Então aqui, ó, eu guardo sempre assim em saquinhos. Depois de assado eu já faço as fatias nele e coloco em saquinhos assim, porque aí eu coloco na geladeira, posso congelar também. Congelado a nossa massa tem 3 meses de validade. Dentro da geladeira a validade dela é de 5 dias e fora de 3 dias, tá? Ó, eu vou pegar aqui uma camadinha de massa. Vou colocar um pouquinho de recheio aqui no fundo. Colocar a primeira camada da minha massa. Passar meu acetato em volta. Detalhe para a cor dessa massa do Red Velvet, a cola. Coisa mais linda, né, a cor. Ó, e aqui em cima eu vou prender com clipe só pra não soltar. Prendi com clips, eu venho com durex e vou prender essa lateral aqui, ó. Porque conforme a gente começa a montar, pode abrir essa lateral. Então, pra ficar mais seguro, eu passo o durex aqui em volta. E aí eu posso umedecer a minha massa se eu quiser. Eu não costumo molhar a massa da Arcolor, essa de cupcake, porque eu acho que ela já é bem úmida, tá? Mas quem gostar pode umedecer tranquilamente, não tem problema nenhum. E aqui eu venho, ó, e coloco a primeira camadinha de recheio. Ó como facilita na manga a gente ter acesso lá embaixo, ó. Bem facinho. Fora que as camadas ficam mais uniforme, né? Todas da mesma espessura. Aí eu venho com a próxima camadinha de massa. Vou colocar aqui. Dou uma pressionadinha, porque aqui a gente tá prensando o bolo, né? Então, cada camadinha de massa que a gente coloca, a gente dá uma fundadinha pra baixo. Mais uma de recheio. E assim a gente vai intercalando. Massa, recheio, massa, recheio. Já vai ficando até bonita a lateral, né? Com essa massa, tem a cor tão bonita. Mais uma. Um neck cake já fica praticamente pronto assim, né? Uhum. E é legal essa prensagem, pra quem ainda não faz, que o bolo fica mais certinho, mais arrumadinho dentro do acetato, ou da assadeira, ou do aro. E aí, quando você vem com a decoração, fica mais fácil de decorar, porque seu bolo tá mais reto. Ó, aqui eu vou colocar o restante do meu recheio, porque eu já sei que é a última camada que eu tenho.
vou espalhar essa última camadinha de recheio. Eu gosto sempre de deixar uma colher tortinha assim, ó, pra me conseguir espalhar com mais facilidade a última camada. E tá vendo que a quantidade de recheio que eu fiz é suficiente, e a quantidade de massa, que é 250 gramas, também é suficiente pra gente montar um bolo de 10 centímetros de altura por 15 de diâmetro. E a minha última de massa, vou colocar e pressionar. Fátima tá dando boa tarde. Olá, Fátima, seja bem-vinda. Muitos corações subindo. Ó, então pressionei bem. Terminei de montar, esse bolo vai pra geladeira, né? Porque ele vai pegar todo esse formato aqui do meu acetato, vai firmar mais o recheio. Então eu vou forrar um papel manteiga na parte de... um saquinho plástico na parte de cima, pra ele não ficar ressecando na geladeira. Então eu coloco bem em contato assim com a minha massa, ó, pra fechar ela bem, porque senão essa primeira camadinha de massa, o tempo que tá na geladeira, ela resseca. Então aqui eu vou deixar na geladeira por aproximadamente 4 horas. Na verdade é o mínimo 4 horas, né? Mas se vocês quiserem deixar mais, pode. Eu costumo montar hoje e só usar na live de amanhã. Então vocês podem fazer assim, com bastante tempo de antecedência, de um dia pro outro. Ou se você tiver com muita pressa, no mínimo 4 horas para esse recheio, tá? Depende muito do recheio que você tá trabalhando. Então aqui eu vou colocar na geladeira. Alguma dúvida até aqui, Grazi? Até agora o pessoal só tá anotando todos os passos a passo. Todo mundo compenetrado no aprendizado. Se vocês tiverem com qualquer dúvida, gente, é só perguntar. Agora a gente vai passar para decoração do nosso bolo. Deixa eu dar uma limpadinha aqui nos farelinhos de bolo, porque a gente vai mexer com pasta americana. Uma parte que eu nem gosto muito. É. A parte decorativa a gente adora. Então, as pastas americanas da Arcola, vocês vão encontrar elas já na cor branca, 800 gramas. E vocês podem tingir com os liquigéis da Arcola se vocês quiserem fazer coloração, tá? Ou então, vocês já compram ela tingida, que são 20 cores diferentes nessa outra embalagem de 500 gramas. Ó, hoje eu vou cobrir o meu bolo no bolo fake. Então eu vou passar gordura vegetal hidrogenada no meu isopor. Do jeito que o bolo tá, daquela maneira que a gente fez ali. Esperei 4 horas, eu preciso tirar da geladeira, deixar ficar a temperatura ambiente. Posso fazer uma pré-cobertura de ganache pra gente ter uma casquinha durinha, que é uma casquinha de proteção pra quando a gente cobrir com a pasta americana. Se tiver umidade no bolo, não ter acesso à pasta. E então, eu coloco a pasta americana em cima. Aqui, como eu estou fazendo no fake, eu tô passando gordura vegetal hidrogenada. É legal vocês saberem também, porque hoje em dia o pessoal tá misturando muito, né? Pedindo um andar fake com um andar comestível. Então, é legal saber o que passar quando for no isopor. Ó, então, já passei a gordura. Agora a gente vai cobrir o nosso bolo. Como o tema é Halloween, eu vou cobrir com essa cor aqui, ó, que é o roxo Halloween Dark Color. Ele já tem a cor maravilhosa. Então eu vou tirar aqui, ó, a minha pasta da embalagem. Olha que cor linda. E quando a gente tira da embalagem, ela tá assim, ó. Como se ela tivesse quebradiça, ó. Totalmente quebradiça, na verdade. E a gente vai ativar a goma dela pra gente ter uma massa bem elástica. Pode trabalhar em cima desse tapetinho de silicone, que assim vocês não precisam passar nada da bancada, que não vai grudar. E é só ir ativando a goma com o punho, sem ficar apertando entre os dedos, nem ficar esticando lá na frente pra não entrar bolha aqui dentro, tá? Então eu vou fazendo isso até eu perceber que minha massa tá bem elástica. Então, as pastas vocês vão encontrar na loja, tapetinho, acessórios,
Tá com o endereço fácil, Grazi? Assim, a loja Doce Magia tem o site deles, que é docemagialoja.com.br, e o endereço físico fica na Avenida Protásio Alves, 3500, Petrópolis, Rio Grande do Sul. Então todos os produtos aqui na live vocês encontram na loja. A loja tá seguindo todos os protocolos contra a Covid, então pode ir sem medo. E lembrando que hoje eu não utilizei máscara, touca, luva, porque o bolo que a gente fez não será comercializado, é só pra gente ensinar a montagem. Então... Mas eu tô de máscara, já passei álcool gel, tá tudo certo. Verdade, a Grazi tá aqui certinha na minha frente. Então assim a gente vai ativando a goma só com o punho. E conforme a gente vai fazendo isso, olha como a textura já vai mudando, ó. Olha que diferença do que quando a gente tirou da embalagem. Então é só ativar a goma dessa forma. A gente fala que a pasta tá dormindo e a gente acorda ela quando a gente faz isso. Então, só acordar a pasta pra gente poder trabalhar. Ativei a goma da minha pasta. Ela vai ficar assim, ó, com um lado todo bagunçado e um lisinho. Esse lisinho eu deixo pra cima pra gente começar a abrir. Aqui eu tô trabalhando com um rolinho de polietileno pra gente abrir. Puxo de um lado para o outro, viro de um lado para o outro e aí eu vou começar a tirar o excesso do meio agora e levar para as pontas, ó. Quando a gente faz assim, tirando o excesso do meio e levando para a lateral, a gente evita que o meio fique grosso demais e as pontas muito finas. Então, a gente vai tirando o excesso do meio. Então, vou fazendo isso até eu perceber que a quantidade que eu abri já é suficiente para cobrir o bolo. Pode medir com uma fita métrica, um barbante, o seu bolo, para você saber o tamanho. E aí você sabe se já é suficiente. Mas eu abro sempre com sobra, tá? Eu prefiro ter uma sobra para me trabalhar com mais tranquilidade do que tá puxando essa pasta. Então eu vou fazendo isso, abrindo tudo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes tentou trabalhar com a pasta, deu algum erro, vai perguntando aí que a Grazi vai lendo. Às vezes a gente consegue ajudar vocês de alguma coisa que vocês fizeram de errado. Muita gente tem medo da pasta, tem que perder esse receio, porque a pasta é muito gostosa de trabalhar. E gostosa também. O sabor também, né, Grazi? Eu já comprei vários sabores. A minha última é de abacaxi. Olha só, então eu abri, terminei de abrir, eu gosto sempre de vir com o alisador. Deixa eu só achar meu alisador aqui. Achei. E tirar as marquinhas aqui do meu rolinho, ó. Eu gosto de tirar todas as marquinhas antes de levar no bolo. E aí eu venho e jogo a pasta em cima. Joguei a pasta em cima, eu tenho que me preocupar em primeiro grudar a parte de cima. Essa quina aqui, ó. Porque essa quina aqui, as preguinhas que estão em volta ficam fazendo peso, então ela pode rasgar. Então a gente tem que colar ela primeiro. Antes da gente tirar as preguinhas que tá em volta, ela tem que estar bem coladinha aqui, ó. E aí sim a gente vai começar a arrumar a lateral, ó. Olha como facilita. Se você abrir essa pasta, envergar ela um pouquinho pra cima e encostar no bolo, ó. Ela some com mais facilidade essa preguinha se você faz dessa forma. Então, eu faço isso em toda a lateral. Deixa eu tentar virar pra vocês o resto que falta. Vou acomodando toda a minha pasta. Quanto mais vocês cobrirem, mais rápido vocês vão começar a cobrir, mais prática vocês vão ter. No começo eu falo que é um pouquinho mais de paciência do que jeito. Porque você tem que vir com a mão leve, devagarzinho.
até acostumar, para você começar a cobrir com mais facilidade. A última preguinha. Tirei todas, aí eu venho com o meu alisador, aliso a parte de cima e a lateral já venho jogando pra baixo, ó. Porque assim a gente já arruma a parte de baixo e já afina pra fazer o corte. Então, jogo tudo pra baixo, afino essa parte de baixo, ó, pra gente poder cortar. Então, eu forço, ó, com o meu alisador pra gente fazer o corte. Eu sou abafado. Ai, desculpe, gente. Coloquei. Melhorou, Bel? É, eu som acho que ficou deve ser melhor. o dedinho. De vez em quando falha na hora de segurar o celular. Né? Melhorou? Diz aí se o som tá melhor, pessoal. Ó, afinei aqui embaixo com o alisador, tiro o excesso. Esse excesso a gente guarda bem fechadinho dentro do saquinho. Porque eu vou usar até a validade dela, que é de 1 ano. Então, eu posso conservar fechadinha dentro do saquinho, conservar com 1, 2, 3 saquinhos. Eu vou ter certeza que tá bem fechado. E depois eu coloco dentro de potes herméticos. Dentro da geladeira, não precisa, ou não pode ir na geladeira, sempre dentro do armário. E aqui embaixo, ó, eu vou cortar esse restinho. Melhorou o som, Graça? Melhorou. Ó, venho aqui, bem rentezinho ao bolo, e corto esse excesso que ficou. Quase nada, né? A maior parte a gente já tirou quando a gente alisa. Essa sobrinha aqui, ó, eu vou umedecer ela na torneira e vou fazer uma colinha com ela pra gente colar o bolo na base. Olha que cor linda, gente. Então aqui, ó, mistura essa pasta com água, ela fica como se fosse uma amoeba. Parece uma melequinha mesmo, ó. Coloco aqui. No começo ainda começa a deslizar o meu bolo daqui, se eu forçar. Mas depois que seca, ele vai ficar bem firme, bem colado aqui, bem fácil de transportar. Ó, na lateral eu vou fazendo movimentos circulares para tirar qualquer marquinha, qualquer imperfeição que tenha ficado. E vou colar na minha base o meu bolo. E agora a gente vai passar para decoração. Alguma dúvida? Não, a Bel disse que hoje fiz um tema para pirulita e cupcake muito legal. Jesus, uma criança pediu. Que linda. O que a Bel fez ontem também, eu vi no Face dela, ficou bem bonito. Você Ficou. viu? Você Eu tá vi. seguindo ela, né? Eu tô. Ela fez as tirinhas coloridinhas, ficou mega lindo. Ó, então aqui, pra fazer o topo, eu vou usar uma bola de isopor, que a gente vai imitar a abóbora. Então, eu vou passar gordura vegetal hidrogenada nela também. Mesmo que o meu bolo for comestível, eu faria essa bola de isopor, tá? Avisa sempre a cliente, quando você tá combinando como que vai ser o bolo, o tema, tudo, que você fará de isopor, que é pra ela saber. E aqui eu vou cobrir de laranja, porque a gente vai fazer uma abóbora com essa bolinha de isopor. Então, vou abrir aqui uma pasta laranja. A sobra que eu não vou utilizar, eu também já vou colocar em saquinho para não ressecar. Já posso pegar o rótulo que vem na embalagem, colar aqui no meu saquinho, porque aí eu vou saber validade, eu vou saber lote. Então, pode arrancar o rótulo, fecha bem o saquinho e cola aqui em cima, ó.
São cores bem fortes, bem vivas. Olha que lindo também esse laranja, né, Grazi? Uhum. Ó, as cores mais vivas que a gente tem no corante, quem quiser tingir, é a linha Choque da Arcolor. A gente tem 3 linhas de corante, na verdade 4. A linha comum, eu não vou ter todos aqui pra mostrar. A linha retrô, que é essa daqui. E aí, o que eu não tenho aqui, que é a linha Baby e a linha Choque. Então, são 4 linhas. A Choque é a cor mais viva que tem. Então, na Choque vocês têm laranja pra tingir, tem o pink, tem verde-limão, tem azul e amarelo. Só essas cores, mas ficam cores bem vibrantes mesmo. Quando vocês estiverem procurando cores escuras, vai pela linha Choque, que elas são bem bonitas. Ó, tirei da embalagem o mesmo processo, ó. Ela tá quebradiça, a gente ativa a goma. A Bel Gomes disse que é muito bom trabalhar com pasta americana. Nossa, é uma terapia, né, Bel? Olha só. Então aqui eu ativo bem a goma dela. Minha pasta tá paradinha. Sempre que ela tá parada, tirou da embalagem, a gente tira, já vai sovar antes de usar. Deixa eu olhar aqui meu bolo. Ainda não. Pelo tempo ainda não deu. Nem o cheiro, né, Grazi? Ó. Então, ativei a goma. Vou abrir também, pra gente cobrir a bolinha. E tá bem cor de Halloween esse laranja com esse roxo, hein? Bem bonita as duas cores. Muitos coraçõezinhos subindo. Que bom. Ó, então aqui a gente vai abrindo. E aí, o que que eu vou fazer pra cobrir essa bolinha? Eu vou primeiro jogar minha pasta em cima. E começo a acertar, ó, tudo pra baixo. Ó, essa parte de baixo é a que a gente não se preocupa agora. O importante é que em cima fique certinho. Então, a gente vem aqui, ó, jogando tudo isso pra baixo. Ó, vai arrumando as preguinhas aqui embaixo. Uniu tudo. Já posso vir aqui, ó. Não se preocupe em apoiar, porque vai um chapéu nessa abóbora. Então, se amassar em cima não tem importância. Vou recolher um pouco desse excesso. E aí, eu venho com o meu alisador e vou jogando pra dentro, ó. Que aí, vou fechando e já tirando essas preguinhas. E aqui vai ficando com mais excesso, a gente vai tirando, ó. Olha que facinho. A gente fecha o furinho e recolhendo o excesso. Até não ficar muito excesso aqui embaixo. Ficou mais fininha essa parte de baixo, a gente já para de recolher. Vou só alisar mesmo agora. A parte de baixo eu tô até girando aqui, ó, porque eu sei que mesmo que amasse, eu vou colocar um chapéu na minha abóbora, então não tem importância. Senão eu ia ter mais cuidado, alisar ela segurando na mão no alto. Ó, apoiei. Vou alisando aqui minha laranja, tá mais pra laranja do que a abóbora, né? É, eu até pensei, mas... Ó, fiz isso. Vou guardar esse excesso. E agora a gente vai marcar os gominhos da abóbora. São milagrinhos de Tati. Como transformar uma laranja numa abóbora. Ó, venho aqui, primeiro eu vou só riscar. Vou marcar os gominhos que eu quero, mas não se preocupe de os gominhos estar certinho, retinho, porque pode ficar um gominho mais largo que o outro. A abóbora não é completamente regular, né? Então, não se preocupa na hora da divisória de ficar completamente todos da mesma espessura. Ó, marquei fraquinho só pra me definir aonde eu quero. E agora eu venho só dando uma fundadinha maior pra marcar realmente esse gomo.
Primeiro eu fiz bem fraquinho. Agora eu tô apertando mais. Vocês encontram já isopor também no formato de abóbora, tá? É que o que eu tenho, a abóbora é muito grande pro tamanho do bolo, então eu preferi fazer com esse de isopor. E aí é uma opção a mais também, caso vocês não encontrar já no formato. Ó, tô forçando mais agora. Acho que a Bel, que tá aí, que me acompanha sempre, já viu eu fazendo na abóbora mesmo, né, Bel? No isopor de formato de abóbora. Acho que a Bel já viu eu fazendo, esculpindo o bolo e formando uma abóbora. A Bel já tá aí faz tempo. Ó, marquei todos os gominhos, vou dar só uma alisadinha pra tirar um pouquinho da marquinha da esteca, pra não ficar tão marcadinho. E agora a gente vai sombrear pra dar uma corzinha aqui entre esses gominhos, porque ela fica com um aspecto mais natural, mais real. A Fátima tá falando, que legal, Tati, gostei disso. Que bom! Fico feliz, Fátima. Olha só, ó. Então, coloquei aqui. Agora eu vou vir, ó, só pra gente não fazer bagunça, vou colocar o papelzinho aqui. E a gente vai começar a dar uma sombreadinha nesse gomo. A Bel disse que já viu sim. Já, né, Bel? Deixa eu abrir aqui com o paninho, que eu acho que minha mão tá deslizando por causa da gordura. E aí eu vou pegar um pincelzinho e vou começar a fazer umas sombrinhas, ó, com o meu corante. Coloquei o corante preto, pode ser marrom escuro também. Vou tirar, ó, o excesso do meu pincel e venho entre os gominhos, ó, e vou dando uma pequena sombreada. Vou sombrear e já viro aí, tá, Graça? Bel Gomes disse, você sempre trazendo técnicas novas. Olha, o bolo agora começou a sentir o cheiro, hein? Ó. Já tá mais com cara de... Eu acho que a sombra faz muita diferença, viu? Aí vocês podem, no meio também, marcar alguns, ó. Alguns risquinhos, porque ela não é completamente lisa, ó. Então, entre os gomos, também pode marcar alguns risquinhos e também dar uma sujadinha neles, ó. Tá vendo? Doce Momento Bombom está perguntando que doce é esse? Esse Cheguei daqui agora. é só a decoração de uma abóbora pra gente colocar no bolo. Essa abóbora é fake, então eu cobri um isopor e tô só sombreando agora pra ela ter um aspecto mais natural, tá? É decoração em pasta americana. Ó, então tô só dando como se fosse sujadinhas aqui pra fazer esse efeito. Em alguns pontinhos eu vou marcando. E ela vai ficando assim, ó, mais escurinha, tá vendo? Com esse aspecto um pouco mais real. Estamos esculpindo uma abóbora numa bolinha de isopor para decoração de um bolo com tema Halloween. Depois a gente vai tentar salvar a live, eu sempre falo tentar, porque nunca mais eu prometi, depois da última que a gente não conseguiu. E aí quem não viu o começo, consegue ver o que a gente fez, como a gente cobriu. A gente também assou massa de bolo aqui, fez a montagem. Ó, então, dei uma escurecidinha aqui em alguns pontos. Aí eu gosto de vir depois com corante laranja ou amarelo. Deixa eu só pegar, que eu esqueci. Aqui nosso bolo com esse roxo maravilhoso, roxo Halloween, Dark Color. E a nossa abóbora que já tá quase pronta. Ó, pode ser laranja misturado com amarelinho. E vou jogar também uma sombrinha por cima, ó. Em alguns pontinhos, só pra ela dar uma escurecidinha assim, ó. Não em tudo mais.
Ó, dá pra ver esses pontinhos a mais que eu tô colocando? Nada, ele fica com uma tonalidade mais forte. A Bel disse que você foi no Nárnia. É, fui, Bel. Fui lá em Nárnia buscar, que eu esqueci aqui o meu corante. Um bolinho. Ó, e aí eu tô fazendo alguns pedacinhos agora com laranja. Ele fica com um aspecto mais natural, ó, mesmo que seja só alguns pontinhos, ó. Então, é só ir brincando com as cores. Pode jogar amarelo também. Aqui, onde eu coloquei preto, eu gosto até de usar o marrom no lugar do preto, que o meu marrom já tá no fim. Porque aí fica mais natural ainda. Ó. Então, fiz assim, deixa eu olhar meu bolo. Tá quase, eu gosto mais douradinho. Aí agora eu vou fazer. Já vou até colocar ela ali em cima. E eu já faço a decoração aqui mesmo. Então, aqui eu vou espetar um palito. Vou cortar um pedaço. Vou já furar também a parte de baixo da minha abóbora. Eita, grudou. Não me preocupo se eu vou apoiar, porque em cima vai o chapéu. Encaixo aqui, deixa eu escolher o lado que eu quero da abóbora pra frente. Ó. Aí eu já vou colocar aqui o meu chapéuzinho. Deixa eu só fechar aqui, porque eu sou muito desastrada pra estar perto desses pós abertos. Eu vou utilizar a mesma pasta que a gente tirou da cobertura do bolo, ó. Então, eu vou vir aqui com a minha pasta roxo Halloween. Vou pegar um pedacinho dela. E aqui eu vou misturar um pouquinho do pozinho do CMC, ó. O CMC da Arcola, ele vem assim, nesta embalagem. Ele é um pó que diluído com água, ele vira esse gel, ó. Quando a gente dilui com água, é pra gente colar os detalhes das pecinhas. Então, aqui é uma colherzinha de café, 50 ml de água, eu misturo e deixo hidratando, ele vira esse gel pra gente usar pra colar os detalhes. Já o pozinho, ó, eu vou misturar direto na minha pasta, porque aí eu vou ter uma pasta mais dura, mais firme. Todas as vezes que eu quiser fazer modelagens, que eu queira que fique mais durinho, mais firme, eu utilizo o pó do CMC, que ele vai ter a função de tirar a umidade, ressecar essa pasta e ficar dura, só pra modelagem, tá? Eu não coloco o pó do CMC numa pasta que eu vou guardar depois, porque eu vou perder essa pasta. Mesmo que eu embale bem, ela resseca ao ponto de eu não conseguir usar mais. E não posso nunca pegar uma pasta que tenha CMC pra cobrir o bolo, senão vai rachar a cobertura do meu bolo. Na verdade, acho que eu vou fazer o chapéu preto e o acabamento roxo. Acho que vai destacar mais. Então, vou pegar aqui uma pasta preta. Tirar aqui um pedaço dela. O bolo. Tá quase, quase. Ó. Ativo bem a goma. E aí eu vou vir e vou misturar o pozinho do CMC. Então, aqui eu vou colocar uma quantidade maior do que o que vocês colocariam em casa. Porque em casa, vocês têm tempo de esperar secar antes de levar no bolo.
eu já não tenho esse tempo, eu tenho que colocar e já utilizar, então eu vou colocar mais quantidade. Aqui eu gosto de passar um pouquinho de gordura vegetal na mão, quando eu vou misturar, para não ficar colando a pasta na minha mão. Quando a gente vai colocar o CMC. E quando a gente vai modelar também, para quem tem a mão quente, a gordura ajuda a pasta não derreter na mão. Ó, então, tô pegando aqui o pozinho que caiu, tô misturando todo na minha pasta. E eu vou começar fazendo a parte de baixo do chapéu, tá? Então, vou tirar aqui um pedacinho de pasta. Abrir. Pode abrir grossinha. Vou pegar um cortador de bolinha. Vou escolher mais ou menos o tamanho que fique legal aqui. Vou cortar, ó. Cortei. Posso até dar umas curvadinhas, ó, uma bagunçadinha, antes de levar lá no bolo. Passo a colinha diluída, pra gente colar agora o detalhe. Então, vou vir aqui, vou passar a cola na parte de cima, colocar aqui o meu chapéuzinho. Tô dando um pouquinho de movimento. E com o restante da minha pasta, agora eu faço a parte de cima. A pasta que tem CMC, tá? Vou tirar um pedacinho, porque eu acho que vai ficar com a aba muito grande. Ou com o chapéu muito grande. Então, eu vou fazer uma bolinha. Uma coxona, né? Não é uma coxinha. Ó, tô pressionando pra baixo e vou curvar a parte de cima. Ó, o tamanho pra mim ficou ótimo. Então, vou passar a colinha aqui. Posso colocar palitinho de dente pra me ter mais segurança, principalmente se eu for transportar esse bolo. Então, vou espetar aqui 2 palitinhos. E vou posicionar. Conselho para quem vai fazer esse bolo comestível. Se essa parte de baixo for comestível, coloca um caninho de sustentação no meio para segurar o peso da abóbora, porque mesmo que seja fake, ela tá pesada. Olha o tanto de pasta que a gente tem só aqui em cima, senão o bolo de baixo pode ceder, tá? Então, agora eu vou fazer o acabamento desse chapéu com o roxo. Vou abrir aqui, ó, uma pastinha roxa. Uma cobrinha, pra gente fazer uma tira. Vou cortar essa tira reta. Aqui eu tô cortando no olhômetro, mas vocês podem trabalhar com uma carretilha. Carretilha é tudo no mundo, né? Nossa, pra quem facilita. trabalha com isso. Ó. E aí, eu vou passar a cola aqui em volta. Já nem sei onde eu tinha escolhido a frente. Acho que é essa. É essa, não. Todas estão lindas. Difícil escolher. Não sei mais qual é. Agora vai ser qualquer uma. Ó, eu vou deixar o acabamento pra parte de trás, tá? Agora eu vou saber. Coloquei aqui pra trás e vou cortar. Aí, eu posso, com a pasta preta, cortar uma bolinha. Cortar não, né? Fazer uma bolinha, pressionar e o meio dela eu vou abrir, ó. Pra fazer o acabamento nesse chapéu. Então, eu faço tipo uma argolinha. Vou passar a colinha na frente. E vou colar. Ó.
Já vou aproveitar a sobra dessa pasta preta pra mim fazer o olho, nariz e a boca. Deixa eu só passar uma água na minha boca, me incomoda. O que vocês estão achando, gente? Todo mundo tão quieto. Eu já tô encantada. Olha como eu gosto do bolo, Grazi, bem douradinho. Ó, então aqui, ó, olha como ele tá fofinho. Esse é o mais baixo que eu falei, que eu coloquei um pouco menos massa. E esse é o mais altinho, que eu coloquei mais massa pra gente dividir em mais camadas, tá? Então, vou deixar ali no cantinho pra me continuar aqui, ó. Então, eu vou ativar um pouquinho mais a goma, abrir. Com um estilete ou uma estequinha, eu vou cortar primeiro uma bola. A Bel disse que tá ficando lindo. Obrigada, Bel. Ó, primeiro eu venho aqui, corto uma bolinha. Vou tirar metade dessa bolinha. E aí eu venho, ó, separando os dentes. Os dentes que a gente não quer que ele tenha, né? Só fazendo quadradinho aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui pra dentro. Tô achando muito pra baixo. Ó. Então, eu vou recolhendo alguns dentes dele, ó. Só quadradinhos. Vou entrar um pouquinho mais com o dente pra me arrancar mais um pedacinho da parte de baixo. Que eu acho que ele tá com um sorriso muito grande. Agora sim. Ó, fiz isso. Aqui nessa lateralzinha eu vou dar uma puxadinha pro lado. Vou passar a colinha na parte de trás. E venho aqui e colo essa boca. E agora eu vou fazer só 3 triângulos, ó. Que é nariz e olhos. Três triângulos. Passo a cola no meio e nas duas laterais. Eita. Fátima disse que tá ficando lindo. Obrigada, Fátima. Olha só que legal. Ah, só assim já tá incrível. Aí agora pra parte de baixo a gente vai fazer como se fosse um castelinho do terror. Então eu vou pegar aqui um pouquinho mais de pasta, vou misturar com essa que tem CMC, pra mim já aproveitar ela, porque eu preciso usar ela, eliminar ela, porque se eu guardar, ela vai ressecar e eu vou perder. Então, venho aqui, ativo a goma, abro. O meu castelo eu desenhei numa folhinha, e aí se vocês forem fazer, vocês podem fazer dessa mesma maneira. Se o bolo embaixo for comestível, eu aconselho que vocês peguem uma folha de papel manteiga, porque aí pode ter contato com o bolo. E na hora de desenhar, sempre desenha com lápis, com a grafite dela, não é tóxica. Então, você pode trabalhar em contato com o seu bolo, que não vai ter problema. O ruim é você desenhar de caneta. Então, aconselho sempre que vocês desenhem de lápis. Aí, o que que eu faço? Ó, eu passo uma gordurinha em cima da minha pasta.
porque aí o meu papel vai grudar, vai ser mais fácil pra mim cortar. Faltou um pedacinho aqui. E venho em volta, contornando esse desenho. E eu desenhei também a olho, né? Mas vocês podem pegar algum castelinho, alguma imagem da internet. Bem facinho, ó, só seguir o desenho. Qualquer desenho que vocês queiram fazer dessa maneira é bem fácil. Então, vou seguir aqui todo o desenho que eu fiz. Cortei, tiro o excesso. Recolho o meu desenho. Só tirar aqui a gordurinha que a gente colocou. E agora eu vou pegar uma pasta amarela pra gente fazer umas janelinhas aí dentro. Então, vou aqui ativar a goma. Abro. Que hora que é? Já achei, já. Ó. E venho aqui. E vou cortar tirinhas, ó. Pode ser algumas mais grossas. E outras mais fininhas. E venho dividindo, ó. Pode ser também alguns mais grossos. E outros mais fininhos, ó. Pra mudar os tamanhos. E aí, eu passo a colinha em alguns lugarzinhos que eu quero colocar janelinha. E encaixo. Tamanhos variados. Só pra mostrar como se fosse janelas. Diminuir aqui outro. E vou colar na frente do meu bolo. Então, eu vou vir aqui, passar a colinha. E vou colar aqui na frente. Colei na frente, aí eu posso, com a mesma pasta, cortar uns morceguinhos. Eu tenho aqui vários tamanhos. Vou escolher aqui um. Acho que o menorzinho. E tenho aqui também um cortadorzinho de fantasma. Então, eu vou cortar na minha pasta branca os fantasminhas e na minha pasta preta os morceguinhos. Vou ativar aqui a goma da minha pasta. Vou abrir. Corto.
Vou cortar ao contrário, porque meu cortador não tá tão bom. Todas as vezes que vocês cortarem e ficar ruim o corte, vocês podem cortar assim ao contrário, ó. Ao invés de cortar o cortador em cima da pasta, vocês podem fazer ao contrário. Pegar a pasta e colocar em cima do cortador assim, ó. Cortar os morceguinhos agora no preto. Que às vezes o cortador não vem tão retinho, você acaba de comprar e você acha que perdeu o cortador porque ele não corta bem. Mas aí se você colocar a pasta por cima e passar o rolinho, ó, aí você consegue cortar. Só nos truques. Várias vezes acontece, às vezes o cortador vem meio tortinho e aí você acaba não usando, mas a gente não pode deixar de usar, né? Cortar só mais um. E agora a gente vai posicionar no nosso bolo. Aqui no meu fantasma, eu vou utilizar um pouquinho de corante preto, líquido, uma canetinha comestível e vou desenhar aqui, ó, o olhinho e a boquinha. E agora eu vou colar aqui no meu bolo. Ó, o fantasminha tá saindo aqui da lateral da casinha. E dos lados eu vou colar os morcegos. Aí eu posso fazer os morcegos com antecedência, espetar ele em arame, em palitinhos, porque aí eu consigo colocar alguns em pé se eu quiser. E posso fazer também de morcego toda a lateral. Olha só como fica legal. Então, a Grazi agora vai tirar os comentários, para vocês poderem fazer print se quiser. Deixa eu lavar as mãos. Que coisa linda, ó. Foi, Grazi? Foi. Então, muito obrigada pela presença. Muito obrigada à loja pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.